lá. Todo mundo consegue ver os slides aí, pessoal? Uhum. Sim? Então, tá bom. Eu já enviei os slides para vocês lá no grupo, né? E já enviei também o link da atividade lá do Forms, tá? Então, é o mesmo esquema. Eu vou ministrar a aula e aí no final vocês façam a atividade, né? Que aí ela já vai gerar o resultado que já manda para mim automático, tá ok? Regrinhas da aula são as mesmas, então teve alguma dúvida, por favor, interrompa ao longo da aula para que a gente possa esclarecer, não deixe chegar até o final. Quem não tiver com microfone, que não tenha áudio aí para falar, fala no chat e aí quem puder me interrompe aqui, porque eu não tenho acesso ao chat, tá bom, pessoal? Não consigo visualizar ele quando eu estou dando aula, não, tá bom? Mesmas regrinhas de sempre. Vamos lá, dando continuidade, então, hoje a gente vai falar de adolescência, né? Os alunos que já estavam comigo aí no período passado, né, que a gente teve a disciplina de avaliação nutricional, a gente já falou bastante sobre os grupos, né, sobre os grupos fisiológicos humanos, né, falamos, destacamos bastante as características principais, né, desses, dessas etapas aí de vida, né, desses grupos. E aí agora nessa disciplina a gente está tendo a oportunidade de mais uma vez enfocar e pontuar as principais características de cada um desses grupos, né, de vida aí dos seres humanos, né? Então hoje a gente vai falar de adolescência. A adolescência foi um grupo que a gente frisou bastante, né, sobre as características principais, sobre os acontecimentos que perpetuam aí nesse processo aí de puberdade, né, de adolescência, que está intrínseco, né, um dentro do outro. Então, já de conhecimento nosso entender que é uma fase de grande desenvolvimento, né, uma fase onde eu tenho muitas manifestações fisiológicas, hormonais, corpóreas como um todo, acontecendo para a maturação do organismo, né? É aquela fase de passagem da infância para a fase adulta, né? Então é o momento que esse organismo vai amadurecer de forma integral para poder chegar a essa fase, né, denominada fase adulta. Então, a gente acaba tendo grandes desafios quando a gente fala de nutrição, né, de educação nutricional nessa fase, porque é uma fase que, como as mudanças são muito intensas, né, são mudanças muito drásticas nessa formação corporal, nessa imagem corporal, nessa inserção social, ou seja, é um indivíduo saindo de uma fase estabelecida e conhecida por ele e entrando numa fase totalmente desconhecida, né? Numa fase que gera muitas incertezas para essa cabeça, para esse organismo como um todo. Então, isso acaba sendo né, todos esses fatores acabam sendo batendo, né, de frente com as nossas com os nossos resultados, as nossas análises, né, e as nossas propostas para esse grupo, porque acaba sendo um grupo muito resistente de conseguir, né, desenvolver as propostas necessárias para essa fase, por conta de todas essas alterações que acometem aí essa fase. Então, a gente já sabe, né, que a adolescência é esse período de maior desenvolvimento, né, de maior amadurecimento orgânico. Ele é entendido aí entre 12 até 21 anos de idade. Isso vai variar, porque a gente sabe que a adolescência, na verdade, começa no início, né, da puberdade, né, do avanço aí puberal,
e aí isso vai variar de criança para criança, isso pode começar mais cedo em algumas crianças e pode começar mais tardiamente em algumas crianças. Mas via de regra, né, a média seria nessa faixa aí de 12 até os 21 anos de idade. E aí compreende uma fase, né, de grande transformação, tanto nos aspectos fisiológicos, psicológicos, de desenvolvimento cognitivo. É fundamental que a gente entenda que é nessa fase que esse indivíduo vai fechar, né, vai desenvolver totalmente, vai amadurecer totalmente a sua capacidade cognitiva, né? E o que diz respeito à capacidade cognitiva? O entendimento intelectual como um todo, né? Tanto em aspectos de conhecimento, né, educacional, de aprendizagem, como no que diz respeito nos aspectos de aprendizagem do todo, né, do meio ambiente, da onde ele vive, da sua inserção, ou seja, todo o seu desenvolvimento integral neurológico vai acontecer nessa fase de amadurecimento, né, nessa fase denominada adolescência. Então, é a passagem, né, o momento em que essa criança sai da fase, né, da infância e se torna um membro social, né, se torna um adulto, se torna um ser humano inserido nesse meio social, tá? Então, como a gente fala muito, bate muito na tecla de ser uma fase de desenvolvimento, né, de crescimento e desenvolvimento. Oi? A Mone falou que a internet dela caiu, para você aceitar ela, por favor. Ela apitou aqui para mim, peraí. Oi, Mone, desculpa, não apitou aqui para mim, não. Não estava querendo entrar. Vamos lá. Sem problema. Na verdade, a fase, né, o crescimento, ele está interligado, né, ele vem como consequência do desenvolvimento, né, para que esse organismo se desenvolva, né, mature de forma integral, ele precisa crescer, né, ele precisa crescer em amplos aspectos, não só no que diz respeito a crescimento linear, mas principalmente e fundamentalmente no que diz respeito a crescimento orgânico, né, crescimento fisiológico. Então, é uma fase onde a gente tem, principalmente como um dos fatores mais importantes, né, um dos acontecimentos mais importantes, a questão da maturação hormonal, né, e principalmente a maturação ligada a aparelho reprodutor, né. É nessa fase, como eu estou falando de um indivíduo que vai ingressar numa fase adulta, ou seja, que vai ingressar num organismo totalmente amadurecido e pronto para a fase adulta, não tem como eu desvincular isso do processo de procriação, né? Um indivíduo apto a procriar é um indivíduo entendido como um indivíduo adulto, né? Vamos dizer assim, um ser social, um ser formado, organicamente formado, tá? Então, basicamente, é uma fase onde vai ter praticamente um boom, né, hormonal acontecendo. É a fase onde a gente vai ter a maior produção de hormônios e principalmente os hormônios reprodutivos, né? Nessa fase a gente tem não só um maior estímulo, né, de produção desses hormônios, mas também um maior estímulo de funcionamento, né? Maior estímulo de potencialidade, de ação desses hormônios, né? A fase é onde eles vão estar com a atividade plena, uma atividade total acontecendo para que o amadurecimento, né, a formação dessa conversa hormonal reprodutora aconteça de forma integral, de forma efetiva, né? E aí a gente visualiza esses acontecimentos através, principalmente das características sexuais secundárias, que são aquelas que vão ser externadas, né? Que a gente vai ver, que a gente vai conseguir avaliar. Principalmente aparecimento de mamas, quando diz respeito a meninas, né? A mulheres,
e pelos faciais quando diz respeito a homens, né? Nós falamos muito na última disciplina sobre a análise de Tanner, né, que é aquela análise que é utilizada para avaliar grau, né, de puberdade desses indivíduos. Isso, na maioria das vezes, não consegue ser avaliado por nós, mas vai ser avaliado pelos médicos, né, pelos pediatras, e na maioria das vezes a gente vem com essa orientação já pré-estabelecida. Mas vão ter casos que a gente não vai ter esse tipo de orientação, e a gente vai ter que se nortear a partir daquilo que a gente consegue ver através do exame físico. É óbvio que nós não vamos conseguir avaliar integralmente as transformações, né, principalmente reprodutoras, que vão acontecer nesse organismo. Então, a gente tem que conseguir avaliar o máximo que a gente conseguir através da análise, né, visual rápida que a gente faz ali na nossa anamnese, tá? E com relação às alterações psicológicas, ou seja, que são as principais alterações que vão efetivamente afetar esse organismo de tal forma a levar esse organismo a fazer muitas escolhas que às vezes não são entendidas, né, pela população, pelo grupo adulto, como escolhas assertivas, né, como escolhas sensatas. Mas que a gente precisa lembrar que esse ser é um ser que está tendo ainda o seu desenvolvimento cognitivo, né? Ele ainda está desenvolvendo toda essa parte psicológica, neurológica e efetiva. É nesse momento que ele está fazendo esse desenvolvimento. E por que isso é tão importante? É válido pontuar e lembrar e ressaltar toda vez que a gente estiver falando da população de adolescente. Porque isso vai ter influência direta nas escolhas alimentares desses indivíduos, né? A escolha dos hábitos alimentares deles tem uma relação direta com o momento em que eles estão vivendo, né? Com esses momentos de transformações e de maturação que estão acontecendo nesse organismo. Não só fisiologicamente, mas principalmente nas alterações psicológicas que estão sendo desenvolvidas, né? Acontecidas ali organismo, né? E aí isso faz com que a gente entenda esse período, né, essa fase, como um período de comportamento irracional. Porque, na verdade, para nós adultos, o que a gente enxerga? A gente enxerga um indivíduo que já está com características adultas, né? Que já tem, né, crescimento de mamas, que já tem pelos faciais, que já teve alteração de voz. Enfim, a gente entende ele já como um indivíduo adulto, mas a gente não consegue ver coerência nas escolhas, né, no pensamento deles. E aí isso faz com que a gente, muitas das vezes, entre nesse equívoco de querer comparar esse indivíduo com a aparência dele, e as ações dele não vão estar totalmente formadas e firmadas de acordo com a característica física que esse indivíduo já apresenta, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que esse crescimento, né, cognitivo, esse crescimento emocional, social, ele não caminha na mesma velocidade do crescimento linear e crescimento hormonal e outros crescimentos e desenvolvimentos que estão acontecendo nesse organismo nessa fase aí de adolescência, né? Não é necessário que aquele indivíduo que já tem todas as características físicas de um organismo adulto já esteja com toda a sua formação cognitiva de um indivíduo adulto, tá? Detectar, né, em que caminho que esse desenvolvimento cognitivo está é muito difícil, não tem como a gente mensurar se ele já está né, totalmente maturado ou não. Então, na verdade, por esse indivíduo estar tentando buscar, né, essa inserção social, essa autonomia, esse entendimento de quem ele acaba fazendo com que a gente não consiga entender as suas escolhas, porque a gente acha que esse organismo que já tem características de adulto deveria manifestar ações de adultos, né?
mas isso não é a realidade. Esse caminho de desenvolvimento cognitivo, ele não caminha junto com o crescimento linear e o crescimento hormonal. Então, é fundamental que a gente entenda isso, até para que a gente tome as melhores medidas, né? Para que a gente desenvolva as melhores propostas, para que a gente consiga realmente acertar o pensamento desse indivíduo, né? Acertar o que ele está esperando. E não é fácil, né? Porque é um indivíduo que está totalmente desorientado ainda no que diz respeito a ele enquanto indivíduo, né? O que ele é, o que ele vai ser enquanto indivíduo, enquanto adulto. E essas questões demoram um pouco mais a serem orientadas, né? A serem realmente sintetizadas nessa cabeça aí desse indivíduo, tá? E os alimentos acabam sendo um mecanismo utilizado por eles como utilizado, né, para mostrar a autonomia deles, para mostrar a inserção social deles, né? O alimento acaba sendo um dos objetos que eles conseguem utilizar como forma de identidade, né? E por isso acaba sendo tão difícil de ser lidado nessa fase. É nessa fase que a gente tem indivíduos começando dietas altamente restritivas ou dietas que têm personalidade própria para poder mostrar que eles tiveram uma escolha, né? Então, por exemplo, a adesão de dietas vegetarianas acontece muito nessa fase da adolescência, né? Por N motivos, né? Um dos motivos eu listei aí a questão por se opor aos pais, porque eles querem mostrar alguma coisa para eles, né? Ou porque eles começam essa gama de informação que eles recebem do meio social faz com que eles comecem a tentar desenvolver quais vão ser as linhas, né, de moralidade, as linhas éticas do intelecto deles, né? E aí, com isso, eles acabam, às vezes, tomando rumos por causa dessas preocupações éticas, morais, que eles começam a ver nesse meio, e por ainda não terem muito firmado esse entendimento, querem seguir esses cursos, esses caminhos aí, às vezes através de uma dieta, às vezes através da entrada em seitas, em religiões, em cultos, para poder ter uma identidade própria, para poder ter uma autonomia de alguma coisa, certo? O fast food, né? A questão da ingesta de fast food, que acontece muito nessa fase, e a explicação, na maioria das vezes, está porque o fast food acaba sendo um alimento totalmente identificado como alimento de jovem, né? De indivíduo jovem, adolescente, e aí isso acaba fazendo com que ele entenda esse alimento como algo mais adepto à sua personalidade, né? Isso afasta esse indivíduo daquelas gerações mais velhas, então acaba demonstrando, né, uma bandeira para eles, né? E aí eles acabam optando por ter esses lanches, e é óbvio que são lanches que conseguem ganhar a palatabilidade, né, de qualquer indivíduo, e aí indivíduos que estão com esse desequilíbrio ainda, né, hormonal, psicológico, obviamente eles conseguem influenciar, né, eles conseguem ser introduzidos, né, no dia a dia, na vida alimentar deles com muito mais facilidade. E é nessa fase também que a gente tem os principais desenvolvimentos de transtornos alimentares, né? Tanto bulimia, anorexia, transtornos de ingesta acentuada também. E tudo isso na maioria das vezes, por conta da relação de imagem corporal que eles têm, né? Como é uma fase onde eles estão mudando totalmente de grupo social, né? Eles estão saindo da infância e entrando na fase adulta, e esse crescimento ele é grande num curto período de tempo, esse desenvolvimento acontece também de forma muito rápida,
e o desenvolvimento neurológico não caminha junto com esse crescimento, é difícil para eles entenderem, né, olhar para aquele corpo e conseguir entender que eles agora pertencem a outro grupo social, né? Eles agora são adultos, né? Entraram na classificação de adultos. E, na maioria das vezes, como eles ainda têm um intelecto em desenvolvimento, eles não conseguem ainda se enxergar naquela imagem corporal. E, obviamente, né, a influência que eles recebem de mídia, né, de todos, a influência de colegas e outras pessoas também vão influenciar diretamente na imagem que eles têm do próprio corpo, e isso pode ser um dos gatilhos, né, para o desenvolvimento de transtornos alimentares. E aí, a psicologia conseguiu traçar, né, classificar, na verdade, 3 períodos principais dentro dessa fase toda da adolescência, para entender um pouco melhor o que seria esse desenvolvimento, né, cognitivo, emocional. É óbvio que essa linha, né, classificatória, ela foi traçada dentro de uma estimativa média. Isso pode não se encaixar com todos os adolescentes, mas pode ser um padrão de referência na nossa atuação, principalmente na hora de desenvolver as nossas práticas educacionais, né, direcionadas à nutrição. Porque se eu entendo um pouco melhor como está o desenvolvimento, né, cognitivo, emocional, de entendimento desse indivíduo, desse organismo, obviamente eu vou traçar propostas mais equilibradas, mais corretas, né, para esse intelecto, para essa cabeça e para esse funcionamento psicológico. Então, ela dividiu em 3 períodos principais, né, que seriam a adolescência inicial, média e tardia. E cada um acaba tendo características, né, específicas de como está a evolução desse desenvolvimento cognitivo e emocional desses indivíduos, né? É lógico que essas características elas são muito mais complexas, tá? Mas eu tentei resumir um pouquinho aqui do que a gente, né, o que seria viável para a gente, para entender melhor esse indivíduo, para na hora de criar as nossas propostas, né, as nossas propostas de educação nutricional para esses indivíduos. Então, na adolescência inicial, que compreende ali entre os 13 e 15 anos, os principais aspectos que a gente vai ter de desenvolvimento neurológico vão ser esses, né? A preocupação com a imagem corporal vai acontecer de forma muito efetiva nessa fase. Isso porque, como é uma fase inicial, como eu já havia pontuado, é uma fase onde ainda é muito difícil para eles entender aquela nova imagem de corpo que eles estão vendo ali agora, né? Porque é um indivíduo que estava totalmente apto e acostumado à fase da infância, né? E aí, de repente, ver essas alterações, essas mudanças que indicam, né, que ele está entrando na fase adulta, é algo difícil de ser ainda arrumado ali naquela cabeça. Nessa fase ainda existe uma manutenção de confiança e respeito, né, aos adultos como uma figura de autoridade, possuem forte influência dos colegas. A diferença é que nessa fase inicial eles ainda têm uma forte influência de grupos de colegas, então ainda muitas pessoas, né, que são amigos, que são colegas, conseguem influenciar esse indivíduo. Isso, né, nos próximos slides a gente vai ver que isso muda, que eles começam a não ter mais tanta confiança em todos os colegas, mas em 1, 2 específicos, né? Eles começam a fazer pares de amizade. Nessa fase, eu já tenho um desejo de autonomia acontecendo,
mas eles ainda têm a preocupação com a autoridade dos pais, né? Então, eles ainda querem a aprovação e a segurança dos pais. E nessa fase ele já tem uma maior capacidade cognitiva, já começa a ter, né, a inclusão de um raciocínio abstrato. O que é entendido como um raciocínio abstrato? Tudo aquilo que não é palpável, né? Aquilo que a gente não consegue enxergar. Então, eles já conseguem resolver um pouco melhor, né, os problemas relacionados ao meio social, né? Aqueles problemas abstratos, né? Que acontecem, né, que vão acontecer o tempo todo na nossa vida, que quando a gente é criança, a gente ainda não tem essa capacidade, né? A gente ainda vive uma outra realidade que não consegue entender aquilo que não é visto, né? Aquilo que não que não tem uma forma, né, pra gente. Já na adolescência média, né, que vai ocorrer aí entre os 15 e 17 anos, a gente vai continuar tendo a influência, né, dos grupos, porém já começa a ter essa formação de pares, então menos indivíduos vão conseguir influenciar esse adolescente, né? Normalmente eles vão ter 1, 2, 3 amigos no máximo, que são aqueles mais confiáveis, que conseguem realmente exercer influência sobre ele. Aquela confiança que eles tinham, né, na autoridade dos pais vai diminuindo, e essa diminuição vai acontecendo gradativamente, tá? Ao longo aí da fase da adolescência. Com relação à imagem, nessa fase eles já estão um pouco mais confortáveis, né, com a sua nova forma, né, com as suas novas proporções corporais, né, que são aquelas alterações que já foram, né, que já aconteceram naquele início ali de puberdade. Nessa fase, eles já começam a ter uma maior independência social, emocional e financeira, o que faz com que eles tenham mais poder, né, de ação, de decisão, e já tem um desenvolvimento cognitivo significativo nesse intelecto, né? Eles já conseguem resolver problemas com mais facilidade, já conseguem entender um pouco mais o caminho que eles terão que percorrer, né? O que eles terão que virar enquanto adultos, né? Os problemas do meio social. E na adolescência tardia ou final, que vai ocorrer ali já bem no final, entre 18 e 21 anos. Sei que tem gente querendo entrar. Oi. Já no final, eu já vou ter o desenvolvimento completo do pensamento abstrato, ou seja, a capacidade cognitiva, né, de reação, de problematização já está totalmente firmada, desenvolvida. Já tem o desenvolvimento de orientação futura, né, ou seja, já consegue entender melhor a relação do seu comportamento atual com, né, os riscos possíveis, com o futuro, né, com o que possa gerar no futuro, tá? E aí isso é fundamental para o nosso entendimento, né, porque são indivíduos que já conseguem, que a gente já consegue trabalhar uma educação nutricional pensando em prevenção, né? Nos indivíduos iniciais, né, tanto na adolescência inicial como na média, a gente não consegue trabalhar uma educação nutricional pautada em prevenção, né? Tentando levar esse indivíduo a entender que ele precisa fazer isso para que ele não tenha doenças futuras, para que ele não desenvolva doenças futuras. Esse indivíduo ali, né, dessas primeiras fases, ainda não consegue ter um entendimento real, não acha que é o que ele faz agora que irá ter alguma influência no futuro, né, no futuro mais distante. Agora, já esse adolescente da fase tardia já consegue sim entender que o que ele faz atualmente pode impactar nas suas respostas futuras. Nessa fase, normalmente, eu já tenho um desenvolvimento totalmente
firmado, né, da independência social, emocional, financeira e física da família, em muitos casos, né? Essa fase normalmente é uma fase que esses indivíduos já estão estudando, né? Então são indivíduos que muitas das vezes já não estão mais perto da família, não estão próximos mais da família. Normalmente são, na maioria das vezes, são indivíduos que já têm um trabalho, né? Que já têm uma forma do dinheiro próprio. Então, isso faz com que eles já consigam ter esse afastamento, né, de decisões relacionadas à família, porque eles já estão mais independentes no que diz respeito ao social, ao financeiro, ao emocional. E nessa fase eu tenho desenvolvimento total do que eles acham, né, do que eles desenvolveram aí como valor, como ética, como moral, como crença, né? E isso, obviamente, vai impactar diretamente as escolhas, né, relacionadas à saúde. Esse indivíduo aí, ele já tem uma capacidade decisória, né, já tem uma formação do certo ou errado, né, da moralidade, da ética. Então, ele já toma decisões pautadas no seu próprio intelecto, né, naquilo que ele já formou enquanto conceito aí, cognitivo, tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Sim, para mim sim. Tá bom. E aí a gente vai ter também, como uma das principais características e fatores acontecendo nessa fase, o crescimento linear, né? É nessa fase que eu vou ter a maior velocidade de crescimento físico, né? Físico e fisiológico acontecendo. Em média, os adolescentes vão ganhar aproximadamente 20% da sua estatura total, ou seja, da estatura que eles vão adquirir para a fase adulta, que eles vão manter, né, durante a fase adulta. Então, nessa fase de puberdade, né, de adolescência, é onde eles ganham praticamente todo o necessário, né, para, no que diz respeito à estatura, né, para a sua vida enquanto indivíduo adulto, tá? Esse crescimento linear, o que a maioria dos estudos, né, na área apontam é que ele ocorre de 4 até 7 anos, mais ou menos, a partir do desenvolvimento puberal, na maioria dos adolescentes, então a partir da puberdade, e daí a 4 até 7 anos esse crescimento vai acontecer, o máximo, né, até a entrada total na fase adulta. Sendo que a gente tem a fase de estirão de crescimento, que é aquela fase onde eu tenho a maior velocidade de crescimento, período mais curto, e é onde ele atinge um dos maiores percentuais de estatura, né? E aí os estudos apontam que essa fase de estirão acontece aproximadamente num período de 18 a 24 meses só, né? Que é aquela fase que a gente consegue, quem acompanha adolescente, né, consegue ver isso muito real acontecendo mesmo. Que em 1 ano e meio, 2 anos, de repente, ele era um tamanho de criança e de repente ele assumiu uma altura muito maior do que a que ele apresentava, né? Que é inclusive aquela fase onde o adolescente fica meio descompensado fisicamente, né? Ele acaba ficando muito longilíneo, né? Dependendo, né? Se ele tem uma genética de crescimento acentuada, ele acaba ficando muito alto, né? Com ossos muito proeminentes, porque é a fase onde teve aquele maior estímulo de crescimento, né? Depois, esse crescimento vai continuar, mas de forma mais lenta, né? Não vai ter esse pico, né? Nesse período curto aí, denominado estirão. Não tem muito como a gente datar, né? Com qual idade esse indivíduo vai fazer esse estirão, porque depende de fases de puberdade que esse indivíduo se encontra
né? E aí é uma ligação, né, de fase hormonal com o crescimento ósseo, de massa magra, enfim, para poder fazer, juntar e culminar nesse estirão, né, nesse pico de crescimento. Depois vai continuar, mas de forma mais lentificada, né, até a gente conseguir o amadurecimento total. Porém, esse crescimento linear e ganho de peso vão continuar, em algumas pessoas de forma mais acentuada, em outras pessoas de forma mais discreta, tá? E aí o que os estudos apontam é que, em média, as mulheres ainda continuam crescendo, né? E ganhando peso, porque na verdade o peso acaba vindo como junto, né, com o crescimento linear, porque óbvio, né? Porque se eu tenho aumento ósseo, eu já tenho um aumento de peso acontecendo. Até os 20 anos, em média. E quando a gente fala de homens, né, de meninos, a gente pode ter esse crescimento até os 30 anos de idade desses homens, tá? É óbvio que isso não é regra, pode acontecer ou não. Algumas pessoas podem ter esse crescimento acontecendo, né, mesmo que lentificado, mas e algumas pessoas não, podem não ter, tá? E aí, como eu já havia pontuado no slide anterior, o peso também acompanha, né, esse crescimento linear, esse crescimento estatural. E aí, nessa fase, então, de adolescência, né, de puberdade, junto com esse crescimento linear, a gente tem também um aumento, né, de 40% a 50% do peso corporal sendo estabelecidos aí na adolescência. Ou seja, o estabelecimento do peso necessário para a manutenção desse indivíduo na vida adulta. O que a gente precisa ficar atento? Porque vão ter adolescentes, né? E cada vez mais a gente enxerga isso acontecendo, que vão continuar fazendo ganho de peso mesmo sem ter o crescimento linear acontecendo. E aí isso pode ser né, um sinal de alerta para a obesidade. Principalmente meninas que acabam tendo esse boom, né, de hormônios sexuais acontecendo com muito vigor, porque na verdade as meninas acabam tendo que preparar o organismo para o recebimento de um outro organismo, né? Ou seja, elas se tornam aptas a gestar. Então esse organismo acaba remanejando, necessitando de muita gordura, né? Muito mais do que os meninos, para desenvolver, criar e estabelecer essa comunicação hormonal. Então, com esse estímulo muito aflorado e você ainda tendo todo esse desenvolvimento, né, psicossomático acontecendo nesse organismo, esse ganho de peso pode ultrapassar a necessidade e começar a ser um ganho de peso além do necessário. E aí é necessário estar atento se isso está acontecendo ou não, porque aí é o momento de frear. Como a gente já havia pontuado muito na disciplina, quando a gente fala de adolescência, assim como quando a gente fala de infância, né, de gestação, a gente não pode estimular uma restrição para a perda de peso, porque corre o risco da gente sempre atacar, né, sem querer, o processo que está acontecendo por causa daquela retirada calórica que a gente possivelmente estaria retirando. Mas, quando eu avalio que eu estou lidando com um adolescente que já passou pelo estirão de crescimento, que já não tem mais um crescimento linear acentuado, né, que já apresenta características físicas, né, de organismo adulto, de organismo maturado sexualmente, e eu vejo que ele mantém o ganho de peso, né? Esse ganho de peso está ultrapassando a necessidade, aí sim eu posso lançar mão de traçar estratégias para essa cessação de estímulo de ganho de peso, tá? Porque, na verdade, esse ganho de peso ele tem que caminhar com o crescimento e desenvolvimento. Ele tem que acontecer por causa do crescimento linear, né? Crescimento ósseo, de musculatura, e do desenvolvimento fisiológico desse organismo, tá?
Desenvolvimento fisiológico é algo difícil de ser mensurado para nós, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro do organismo. Então, o que a gente vai basicamente avaliar é crescimento linear, né? Como é que está esse crescimento desse indivíduo no que diz respeito principalmente à estatura e se esse peso está caminhando em conjunto. Quando a gente falou dos principais indicadores que a gente usa na avaliação nutricional de adolescente, a gente falou muito do IMC, né? De utilizar o IMC como um indicador, de utilizar o IMC comparado, né, à idade, à estatura, para avaliar se esse ganho de peso está adequado para aquele organismo ali na sua nova forma, né, após crescimento e desenvolvimento, tá? E aí, então, fechados pontos, né, principais, para a gente lembrar do que é adolescência, do que é essa fase, aí sim a gente vai entrar, então, nas necessidades nutricionais preconizadas para essa fase. No que diz respeito à energia, né, oferta calórica, a gente vai usar aqueles mesmos cálculos de estimativa, né, de requerimento energético, com os mesmos comparativos, né? Toda vez que a gente fala de estimativa de energia, a gente vai utilizar os mesmos parâmetros, né? Então, são aqueles cálculos que vão utilizar o sexo da pessoa, a idade, a estatura, o peso, o grau de atividade física desses indivíduos. E aí, quando a gente fala de adolescentes, após fazer esse cálculo, a gente vai adicionar mais 25 quilocalorias dia para, né, que esses 25 quilocalorias dias vão compreender o valor a mais que eles precisam para depósito de energia e ou para crescimento e desenvolvimento, tá? Existem algumas fórmulas de estimativa energética que já vem com o incremento, né, com o plus, o a mais de caloria para a fase de adolescência. Então, quando eu for escolher a fórmula que eu vou utilizar, eu tenho que entender a leitura ali dessa fórmula, tá? Se eu vou usar já uma fórmula própria para adolescente, com certeza aquela fórmula já vem com as calorias adjacentes. Mas se não, se eu escolhi usar a taxa metabólica basal normal, por exemplo, né, usar o GET normal, a Hess Benedict normal, após fazer aquele cálculo, eu tenho que adicionar as 25 quilocalorias a mais para esse cálculo de adolescente, tá? Quando eu falo de proteína, né, as proteínas, necessidades proteicas, elas vão variar muito na fase da adolescência, isso porque vai depender muito de qual grau que esse indivíduo está no processo de maturação. Como não tem como a gente avaliar isso, né, assim, a gente até faz uma análise, mas é uma análise muito superficial. Então, a gente vai usar o que as DRIs, né, ou as ingestas preconizadas aí, né, ou as RDAs, a gente vai usar aquilo que está na literatura como o orientado, né, para essa fase. E aí, o que a gente tem como DRI hoje, né, de indicação proteica para adolescentes? Essa tabelinha que está aí nesse slide aí de vocês, tá? Para adolescentes de 9 a 13 anos, a gente tem essas duas indicações. 0,76 gramas por quilo de peso por dia, ou, segundo a RDA, 0,95 gramas por quilo de peso por dia, ou então um total de 34 gramas de proteína por dia. Para adolescentes de 14 a 18 anos, e no final aqui eu botei errado, gente. Não é 14 a 18 de novo, é 18 a 21. Corrijam no slide de vocês aí, tá, gente? Que agora que eu tô vendo. Tá errado. Eu repeti a idade de ser. De 14 a 18 anos, 0,73 gramas por quilo de peso dia, ou, segundo a RDA, 0,85 gramas por quilo de peso por dia, ou um total de 52 gramas de proteína por dia. E para adolescentes
né, da fase tardia, né, já final de 18 a 21 anos, 0,71 gramas por quilo de peso, para RDA 0,85 gramas por quilo de peso ou 46 gramas de proteína dia total. Esses principais orientações para oferta proteica são as orientações seguras, tá? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente já tem estudos novos, vários guidelines que já apontam uma indicação proteica a mais do que essas que estão indicadas aí nessa tabela, de 1,2 grama por quilo de peso, porque a gente teve mesmo um aumento no incremento proteico de uma forma geral, para adulto, para idoso, para todos os grupos, tá? Mas esses que estão listados aí nessa tabela são o que seria a indicação segura de ser utilizado. Por quê? Principalmente quando a gente fala de adolescência, eu estou com um organismo que está em total movimentação, né, de respostas hormonais. Respostas hormonais têm impacto direto em órgãos-alvos, né? Tanto os órgãos que produzem, como os que utilizam os hormônios como sinalizadores, enfim, os que são estimulados. Então, esse organismo já é um organismo que está hiperestimulado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ingestas, né, superdosadas, né? Por exemplo, ingestas hiperproteicas, que às vezes acontecem muito na fase de adolescência, por conta de não fazer sobrecarga em órgãos-alvos, né? Quando a gente fala de proteína, principalmente nos rins, né? No funcionamento renal, tá? Porque a gente enxerga acontecer muitas vezes disfunções renais, né? Até mesmo grau, né, pequeno, inicial, mas grau de falência renal acontecendo em adolescentes por causa de estímulo hiperproteico, tá? Porque a gente tem também nessa fase, acontecendo com muita frequência, o início, né, de um estímulo de atividade física, principalmente no que diz respeito a estímulo de musculatura, né? Então, é nessa fase, principalmente aos meninos, que eles querem começar a musculação, querem começar esse estímulo, né, de formação muscular. E aí eu acabo, às vezes, tendo essa superdosagem, né, de proteína sendo estimulada na alimentação diária desses indivíduos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estou falando de um organismo já hiperestimulado. A gente tem que tomar cuidado pelas duas coisas, tanto pelo estímulo, né, pelo consumo de proteína aumentado, como pelo estímulo de musculação, tá? De estímulo de hipertrofia, né, de formação muscular, porque eu tenho que lembrar que é um organismo que está em pleno desenvolvimento e maturação. E às vezes fazer um estímulo musculatório, né, nesse momento não é a melhor opção, tá? E aí isso aí tanto a população médica, né, como a população de nutrição, e aí não são todos, óbvio que a gente vai ter alguns profissionais que têm outras linhas de raciocínio, que vão, né, seguir outras vertentes, mas a maioria da população pediátrica, né, médica, concorda que eu só posso ter estímulo musculatório depois da real certeza da maturação orgânica, porque senão eu posso estimular negativamente esse organismo no momento onde ele ainda não está preparado para esse estímulo, tá? Mas é óbvio que isso aí vão ser análises muito específicas de cada profissional, tá? E aí a proteína ela vai ser fundamental sim nessa fase, né? Porque eu estou falando de uma fase de crescimento e desenvolvimento, né? Então eu preciso de proteína para a formação de massa, né? De massa muscular, de massa magra. E aí vale lembrar que massa magra não é só aquela que a gente vê nos nossos membros, né? Mas as mais importantes estão por dentro, né? Aquelas que revestem os órgãos-alvos, né? Os órgãos vitais. Então,
sim, a ingesta é fundamental, porque é a partir dessa oferta que eu vou tirar, né, todos os substratos necessários para essa maturação, né, essa finalização desses órgãos-alvos, desses órgãos vitais, além de outras funções. Adolescentes, então, que apresentam uma ingestão insuficiente, que ainda estão naquela fase de crescimento, né, naquela fase puberal, podem apresentar retardo ou diminuição de estatura ou do peso por conta de uma ingesta insuficiente, né, de uma ingesta inadequada. E já aquele adolescente que já passou pela fase, né, de maturação, que já está fisicamente maduro, se houver uma ingestão inadequada, insuficiente, eu posso ter perda de peso, perda de massa muscular, né, de massa corporal, livre de gordura, e também alterações na composição corporal desse indivíduo. Então, é fundamental que as ingestas proteicas estejam dentro daquelas preconizadas e necessárias para esse momento desse organismo, tá? Com relação a carboidratos e fibras, para carboidrato, a gente tem uma estimativa de 130 gramas por dia de carboidrato. Mas vale lembrar que a gente vai utilizar o carboidrato como base para desenvolver toda a dieta, né, todo o plano, toda a orientação alimentar desse indivíduo. Então, a gente vai ver ali dentro de qual percentual de carboidrato que deve ficar em ingesta, né, desse adolescente, e a partir dali a gente roteiriza os outros nutrientes, né? Mas basicamente o que a gente tem como média indicativa é que ele faça pelo menos 130 gramas de carboidrato dia. Se a gente parar para calcular, né, os carboidratos dia dos adolescentes, às vezes, e muitas vezes, vai dar muito mais que isso, né? Porque eles acabam sendo grandes consumidores, né, principalmente de carboidratos simples, né, e de massas também de carboidratos complexos. E aí, óbvio que essas indicações vão variar. Aquele adolescente que é mais ativo acaba precisando de mais carboidrato, e já aquele que é menos ativo, né, ou que tem alguma condição que impossibilite a mobilidade integral dele, eles podem acabar precisando de menos carboidrato. Mas aí são casos individualizados que precisam ser avaliados, né, cada um, para ver qual é a melhor quantidade de carboidrato a ser utilizada. E com relação às fibras, a gente tem como as principais indicações, né, atuais, essas aí. Para meninos de 9 a 13 anos, 31 gramas de fibra por dia. Meninos de 14 a 18, 38 gramas. E para as meninas, no total, de 9 até os 18 anos, 26 gramas por dia de fibra, tá? É fundamental a estimulação do consumo de fibra nessa fase, porque a gente sabe o quanto que a fibra é importante para respostas hormonais, né, para carreamento de substratos de corrente sanguínea, porque quando eu estou com uma ativação hormonal muito aflorada, eu acabo tendo substratos ficando na corrente sanguínea, né? Substratos quais? Gorduras, né? Gorduras que podem começar a gerar uma aterogênese, e aí a fibra vai ter uma função muito interessante na retirada, né? Na fluência desses substratos, tá? Além do estímulo, né, da saúde intestinal, que nessa fase, normalmente, é uma fase onde eu tenho muitos transtornos intestinais acontecendo. Tanto casos de constipação, como casos de diarreia, por conta, na maioria das vezes, né, por uma ingesta alimentar muito ruim, né, e que acaba danificando muito a mucosa intestinal, e aí faz como resposta esses transtornos, tá? E aí a fibra vai ser um mecanismo fundamental para manter essa qualidade e essa saúde intestinal, tá? No que diz respeito aos lipídios, né, as gorduras, o que a gente tem de indicação? Elas não podem exceder de 30% a 35% da ingesta dia, né, da ingestão total de caloria desse indivíduo.
E os ácidos graxos saturados não podem ultrapassar 10% da caloria total dia. Para os ácidos graxos essenciais, ômega 6 e ômega 3, nós temos essas recomendações que estão listadas aí, tá? E no que diz respeito a micronutrientes, né, minerais e vitaminas, a gente, né, como em todas as fases da vida humana, eles vão ser fundamentais, não são entendidos como essenciais, mas são entendidos como condicionalmente essenciais, ou seja, para um bom funcionamento, para uma boa condição orgânica, é fundamental a ingesta de micronutrientes, né? E aí, quando a gente fala de adolescência, é onde a gente vai esbarrar muito na ingesta total e inadequada desses micronutrientes, né? Então, é fundamental que a gente esteja atento, porque eles vão ser muito importantes nessa fase, porque a gente está falando de uma fase de maturação e desenvolvimento. Então, é uma fase onde eu vou ter né, a finalização da massa óssea, né, a finalização da massa sanguínea, ou seja, da composição e formação real das hemácias, dos eritrócitos. É uma fase onde eu vou ter estímulo de musculatura, de órgãos alvos sendo formados, ou seja, esses micronutrientes vão ser essenciais nessa fase para que se tenha uma boa maturação. As respostas, né, os estudos já apontam que as respostas de uma inadequação alimentar na fase, né, de adolescência vão ser refletidas no envelhecimento. Enquanto, quando a gente fala de infância, a gente tem um reflexo direto na fase adulta. Quando a gente fala de adolescência, a gente tem esse reflexo direto no envelhecimento. E a gente que já estudou um pouquinho os grupos, é fácil a gente entender esse link, né? Porque, na verdade, se eu estou falando que nessa fase aqui eu tenho o acabamento final, né, dos meus órgãos acontecendo, não só de órgãos, né, mas de todo o esquema de funcionamento do meu organismo, mas falando de órgão é mais fácil da gente entender, da gente enxergar. Então, se nessa fase eu tenho o acabamento final desses órgãos acontecendo, a resposta vai vir na ineficiência ou na inadequação ou no funcionamento cansado, mais rápido, lá no envelhecimento, né? Obviamente, órgãos que não tiveram os substratos necessários para se formarem integralmente, para se maturarem integralmente, são órgãos que vão cansar mais rápido, né? Ou seja, são órgãos que na formação tiveram intercorrências e aí não conseguiram se formar da melhor maneira, né, da forma mais integral, na sua potencialidade máxima. Então, obviamente, o cansaço deles, ou seja, a dificuldade de funcionamento deles vai acontecer mais cedo, né? Então, o processo de senescência, né, de morte celular, né, de cansaço tecidual, vai acontecer mais cedo. Então, uma não ingesta, né, uma ingesta inadequada nessa fase esbarra em um processo de envelhecimento mais cedo, tá? E aí, os principais minerais que a gente vai ter listados, né, como fundamentais e importantes de serem avaliados vão ser cálcio, óbvio, né, porque se eu estou maturando massa óssea, né, a indicação de ingesta é de 1.300 miligramas dia para essa fase. O ferro, a gente tem, obviamente, uma necessidade aumentada nessa fase, porque é nesse momento que eu vou maturar minha massa sanguínea, né? Então, é nesse momento que eu vou formar, né, os meus corpos sanguíneos, né, eritrócitos, hemácias, entre outros. E é nesse momento também que, com a consolidação da maturação sexual, eu tenho a geração, né, da formação uterina e da escamação uterina quando não se tem o processo gestacional acontecendo. Então, é o momento onde eu tenho o aparecimento da menstruação, um momento ao qual as meninas vão ter grande perda sanguínea, né, acontecendo
e, consequentemente, uma grande perda férrica. Então, é fundamental que a gente esteja atenta às indicações e quantidades de ferro nessa fase, tá? Ácido fólico e vitamina D também vão ser fundamentais e cruciais nessa fase, tá? A vitamina D, a gente sabe que ela tem um papel importante no metabolismo de cálcio e de fósforo, que tem relação na matriz óssea, né? Que são importantes na maturação óssea. E a gente sabe que ela também tem uma relação direta com o sistema imunológico. E um organismo que está sendo chacoalhado, né, que está sendo desenvolvido, que está à flor, né, dos acontecimentos, acaba tendo que ser um organismo imunologicamente bem estabelecido. Então, a vitamina D vai ser fundamental também nesse momento para manter uma qualidade imunológica. E a gente tem um problema seríssimo quando a gente fala de adolescente com relação à vitamina D, porque a exposição solar deles está cada vez menor, né? Que são adolescentes que estão mais restritos ao seu próprio, né, computador, ao seu próprio celular. Então, são adolescentes que se afastaram muito da exposição solar. A nossa indicação atual de RDA é de 600 UI dia. Então, em que momento que eu avalio que tem que ser utilizada a suplementação de vitamina D? Se eu avalio, né, que no exame sanguíneo ele está com uma deficiência importante, sim, eu devo lançar a mão da suplementação, tá? E aí a suplementação, como eu já havia mencionado no slide anterior, vários estudos apontam que ela é benéfica para muitos adolescentes, porque é fato que a maioria dos adolescentes não tem uma ingesta adequada no que diz respeito a minerais e vitaminas, né? No que diz respeito a micronutrientes. Então, sim, a gente pode lançar a mão de suplementação, principalmente se a gente quer efetivamente, né, ter uma boa maturação, né, ter um organismo sendo formado da maneira mais integral, né, da maneira mais potencializada possível. Então, a gente pode sim lançar a mão da suplementação quando a gente fala de adolescência, tá? Até porque, na maioria das vezes, as nossas propostas, né, educacionais aí de nutrição não vão ser bem aderidas, não vão ser seguidas, porque a gente está falando de indivíduos que são realmente difíceis, né, a aceitação das orientações que são apresentadas para eles, por todas as questões que a gente já comentou em várias aulas, né, que a gente falou de adolescência. E aí onde vai morar o nosso principal problema, né? No desenvolvimento dos hábitos e comportamentos alimentares desses indivíduos. Então, trabalhar a oferta nutricional em adolescente vai ser difícil, porque eles querem ter a autonomia dos seus hábitos alimentares. Porque talvez o hábito alimentar seja a única coisa que ele consegue nortear, certo? Então, como é um indivíduo que está buscando a sua identidade, a sua autonomia, ele reflete diretamente no seu comportamento alimentar, porque talvez seja das únicas coisas que ele consegue realmente fazer por conta própria. Então, como eles estão o tempo todo buscando essa autonomia, né? Eles querem se sentir adultos de toda forma. Na maioria das vezes, eles vão buscar hábitos e comportamentos alimentares que deem para eles essa realidade adulta, né? Que façam com que eles se sintam mais adultos, né? Então, normalmente são indivíduos que tendem a consumir bebidas alcoólicas, né? A fumar, a ter outros vícios, a atividade sexual acelerada, né, aumentada. E aí, por isso, o nosso papel, né, a nossa educação, a nossa orientação nutricional deve focar sempre para esses indivíduos os benefícios a curto prazo. Não adianta querer trabalhar com adolescentes, principalmente aqueles das fases mais iniciais que a gente já pontuou aqui na aula, que ele precisa fazer uma boa alimentação por causa do envelhecimento dele.
isso é algo muito longe para ele. Ele ainda não consegue, não tem essa capacidade de enxergar isso ainda. Então, não adianta querer traçar estratégias fazendo ele entender que o que ele faz agora tem resposta na sua vida futura. A gente tem que tentar fazer as propostas, as orientações, as mudanças através de respostas mais próximas, né? De respostas mais presentes. Então, por exemplo, a gente tem que usar como principais justificativas que ele precisa alterar aquilo, ou mudar, ou fazer um comportamento alimentar melhor para poder melhorar o seu desempenho escolar, ou para melhorar a sua aparência. A questão da melhoria da aparência funciona muito quando a gente fala de adolescente, principalmente adolescentes de fases mais iniciais, né? Ou que essa alimentação vai dar mais energia, vai deixar ele mais estimulado, né? Não adianta a gente querer trabalhar prevenção com o adolescente, porque ele ainda não consegue linkar essa relação. O futuro é algo ainda muito distante para ele. Ele está só querendo entender o que está acontecendo com ele ali, naquele momento que ele está passando ali para a fase adulta. Então, a gente tem que tentar trabalhar, né, mudanças que vão ter respostas ali, naquela mudança imediata que está acontecendo ali naquele organismo dele, tá? Esses hábitos e esses comportamentos alimentares, os principais que a gente enxerga nessa fase, vão ser refeições irregulares e lanches, né? Os adolescentes são um grupo que mais deixa de fazer refeições, né? O café da manhã é uma das refeições que é muito pulada, né, por eles, não é feita efetivamente por eles, e a gente já pontuou a questão do não café da manhã, né, do não consumo do café da manhã quando a gente falou de infância, o quanto que isso afeta na resposta, né, neurológica, na capacidade cognitiva desse indivíduo. A mesma coisa quando eu estou falando de adolescência, né, quando eu não tenho esse substrato logo pela manhã, obviamente eu não tenho o mesmo raciocínio de aprendizagem. Então é legal que a gente pontue isso para eles, né? Que eles entendam que quando eles deixam de fazer aquela refeição, o desempenho dele enquanto pessoa, não só enquanto estudante, enquanto aluno, mas enquanto pessoa não é o mesmo, eles não têm o mesmo raciocínio. Eles tendem sempre a fazer alimentos mais rápidos, né, de mais conveniência, tudo isso buscando mesmo a sua autonomia, né? Então, se eu consigo fazer aquele lanche, né, é o lanche que eu vou optar, porque eu quero ser o dono pelo menos da minha alimentação, né? É a única coisa que eu consigo fazer do jeito que eu quero. O distanciamento das refeições alimentares, que é uma prática que cada vez acontece mais, né? Cada vez mais as famílias deixaram de se reunir à mesa, né? De fazer as refeições diárias à mesa. E aí isso distancia aquele indivíduo que está se formando ali enquanto adulto dos adultos, né? Então, aquela possibilidade de espelho, né, de utilizar aqueles indivíduos ali da família como exemplo, acabam ficando muito distante desses indivíduos, né, por conta de não ter mais esses hábitos, né, esses hábitos de refeição familiar, de todos à mesa. Obviamente, a influência da mídia e da propaganda, né, as indústrias alimentícias gastam bilhões em propagandas totalmente voltadas para o público jovem. Isso é fácil da gente enxergar. A gente vê que a maioria das propagandas que a gente, né, de alimentos apresentadas nos meios de comunicação, na televisão, na internet, seja onde for, quase sempre são propagandas né, que possuem uma linguagem jovem, né, que estão falando para jovens, né, que apresentam cenários jovens, porque eles sabem, né, é óbvio, a indústria alimentícia é muito esperta, sabe que consegue influenciar esse indivíduo. Por quê? É um indivíduo que está totalmente, né, desnorteado, e o que ele quer é um caminho a seguir, né?
Então, a mídia, né, a indústria alimentícia sabe que se ela usar, né, algum pontinho específico, se ela conseguir atingir, né, né, se ela conseguir atingir psicologicamente aquele indivíduo de alguma forma, ele vai seguir aquilo ali, né, à risca, ele vai seguir aquela orientação apresentada ali por aquela indústria. E o desenvolvimento de dieta muito pautada e relacionada à imagem corporal, que a gente já havia pontuado. É nessa fase que a gente tem a principal fase de desenvolvimento de transtornos alimentares. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que os transtornos alimentares, em sua grande maioria, são muito difíceis de serem curados, né? Na maioria das vezes a gente consegue contê-los, né? Consegue fazer aquele indivíduo viver junto com aquele transtorno, né? De maneira mais sadia, mas curar é muito difícil, porque na verdade é um transtorno que tem, né, um cunho, uma formação neurológica. Então, tirar esse transtorno desse carimbo neurológico é muito difícil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa influência também enquanto profissional de nutrição pode ser também um gatilho para o desenvolvimento de algum transtorno desses jovens, né, desses adolescentes. Então, a gente tem que tomar também muito cuidado com a nossa oratória, com aquilo que a gente fala quando a gente está lidando com adolescentes. Porque, às vezes, né, uma palavrinha que a gente utiliza errado, uma indicação que a gente dê errado, pode ser o gatilho que faltava para desenvolver o transtorno naquele indivíduo, tá? E quando a gente fala de adolescência, a gente também vai ter que lidar com algumas situações mais específicas, né, mais especiais, que aí vão demandar, né, mais estudo, mais procura, a gente vai ter que lançar mão de outras propostas para conseguir manter né, essas situações dentro desse crescimento e desenvolvimento que acontece nessa fase. Então, nós vamos ter muitos adolescentes com dietas, né, vegetarianas, dietas veganas, e que aí a gente sabe que impacta diretamente na oferta de nutrientes. E quando eu estou falando de um organismo em desenvolvimento, isso pode ser algo muito negativo, né? Pode ser algo que traga prejuízos reais a esse organismo. Então, a gente vai ter que lidar de uma forma que a gente consiga contornar a situação. Não cabe a nós fazer esse indivíduo mudar, né, os seus padrões, mudar o seu pensamento, mas cabe a nós mantê-los dentro de um padrão de segurança alimentar, né, de saúde. Então, a gente vai ter que trabalhar em consonância com isso, né, manter o padrão de dieta vegetariana dele, mas lançar mão dos mecanismos que a gente tiver para manter né, a oferta de nutrientes adequada desse organismo. Problemas e distúrbios alimentares, né, que a gente vai ter que lidar, e aí a gente vai ter que lançar mão também de mecanismos para contornar a situação. A obesidade, que é um dos distúrbios, né, que é uma das inseguranças alimentares que mais acometem a fase da adolescência e cada dia crescem mais, né? Porque a gente tem que lembrar que é um organismo que está sendo totalmente mexido, remodelado, né? E aí isso facilita metabolicamente a um estímulo de aumento de consumo de caloria, né? Então a gente acaba tendo como resposta o desenvolvimento da obesidade, e aí a gente vai ter que lidar com isso, né? Trabalhar em cima disso, com as propostas que a gente estudar e achar viável para corrigir isso. Hiperlipidemia e hipertensão são situações que já acontecem na fase de adolescência, tanto de cunho genético, né? Então, crianças que têm um pai, né, ou avós que possuem, né, essas dislipidemias de uma forma geral e a hipertensão,
podem ter esse desenvolvimento, né, dessas doenças acontecendo na fase da adolescência. Porque eu já pontuei isso para vocês, né? Uma fase onde os estímulos estão exacerbados. E aí, se eu já tenho um estímulo genético para o desenvolvimento daquela doença, esse momento é um momento propício, né, que aquela disfunção genética vai aflorar, né, vai acontecer por conta de toda essa bagunça que está acontecendo aí nesse organismo, tá? E, óbvio, associado a uma alimentação, muitas das vezes, totalmente inadequada, né? Riquíssima em sódio, com o teor altíssimo de gordura saturada, né? Por conta dos industrializados, dos fast food e etc. A atividade física, a indicação é que sim, os adolescentes façam atividade física. A indicação atual é de pelo menos 60 minutos por pelo menos 3 vezes na semana, tá? Mas nós vamos ter como situação especial também os atletas, né? A maioria das pessoas que gostam de esporte, né? Que se ligam em atividade física vão desenvolver essa capacidade na fase da adolescência, né? É na fase da adolescência que elas vão entender que elas querem ser praticantes daquele esporte em questão. E aí é uma situação específica que a gente vai ter que trabalhar especificamente e individualizadamente, porque como eu já havia pontuado, né, esse indivíduo, enquanto atleta, ele vai ter um outro estímulo acontecendo naquele organismo. Então, a gente vai ter que traçar propostas que consigam abastecer o momento de desenvolvimento que ele está passando e as cargas, né, a mais que esse organismo estão sofrendo por conta da prática do esporte que ele está atuando, tá? E uma outra situação que a gente vai ter também, que acontece muito na fase da adolescência, são as gravidez, né? A gravidez na fase da adolescência. Quando a gente falou lá de avaliação nutricional, a gente até falou um pouquinho sobre como a gente deve avaliar uma adolescente grávida, né? Também é uma situação muito específica que a gente tem que, né, lançar a mão de muitos estudos, né, de muita informação para poder conseguir, né, fazer as duas coisas acontecendo no organismo, né? Fazer aquela menina terminar de se desenvolver, terminar de se maturar e conseguir gerar um novo ser, né? Sem trazer prejuízo para nenhum dos dois, nem para o feto e nem para o organismo dela. E para fechar, tem uma pirâmide específica para a adolescência, mas a gente tem algumas adaptações. Essa aí é uma delas, tá? Que tenta apresentar aí alguns alimentos chaves, né, que fazem parte aí da adolescência, e apresentando aí os sinaizinhos, né, de evitar, de moderar, né, de preferir. Que acaba sendo uma linguagem mais fácil quando a gente fala de população de adolescente. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Certinho? Alguma dúvida? Não, nenhuma não. Então tá. A atividade já tá lá o link, tá? Vocês podem ir fazendo. Se surgir alguma dúvida, eu vou estar por aqui, tá? Eu vou parar aqui a gravação, vou desligar a câmera, mas se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, é só chamar aqui pelo chat ou pelo microfone que eu atendo. Tá bom, pessoal? Quem já fez, fica com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Até, boa noite. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Também.